do Evangelho, que é o Evangelho de Marcos. Logo no início, no seu capítulo 2, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João Marcos, capítulo 2, e o versículo 1. Gostaria que todos abrissem. Quem achou, confirme com amém. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Amém? Poucos dias depois, tendo entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Tome o seu assento. Queridos, eu gosto muito do Evangelho de Marcos, por N motivos, mas um dos principais motivos que me faz olhar Marcos com um olhar diferenciado é que este evangelista, pelo fato dele escrever para os romanos e descrever Jesus como um servo, ele não foca tanto em ensinos, em parábolas como Lucas, mas ele procura focar mais nas ações e nos milagres que Jesus fazia. Então Marcos, ele vai dar um destaque maior para os milagres realizados por Cristo. E no Evangelho de Marcos a gente sempre vê Jesus trabalhando. Jesus sempre trabalhou, né? Tanto na vida secular, porque é em Marcos que ele é identificado como carpinteiro, filho de José, mas também ele trabalhou no reino, quando ele começa o seu ministério. E o interessante é que esse evangelho aqui, ele vai mostrar Jesus em Cafarnaum. A gente sabe que Jesus nasce em Belém da Judéia, é criado em Nazaré, mas mais tarde, Jesus passa a maior parte do tempo em Cafarnaum. E há quem diga que ele morou em Cafarnaum, que ele mudou-se para Cafarnaum. E o primeiro versículo que nós lemos diz que poucos dias depois, tendo entrado novamente em Cafarnaum, souberam que ele estava em casa. Isso me chamou a atenção. Souberam que ele estava em casa. Jesus estava em casa. E há uma discussão interminável se essa casa era de Pedro, se essa casa era de Jesus, né? De quem era essa casa, mas o texto dá a entender que a casa era de Cristo e ele estava em casa. E eu parei para analisar isso aqui, parei para refletir o texto e fiz uma pergunta objetiva para o texto. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que perguntar para o texto, né? O que acontece quando Jesus está em casa? Você já parou para refletir sobre isso? O texto diz que souberam que ele estava em? Mas o que acontece quando Jesus está em casa? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. Porque
Quando alguém tão especial, quando Jesus está em casa, a casa se torna diferente. O ambiente não é o mesmo. Porque Jesus está presente na casa. E a pergunta que eu faço para você, Jesus está presente na sua casa? Olha o texto. Souberam que Jesus estava em... E aqui eu quero mostrar algumas coisas que acontecem quando Jesus está em casa. A primeira, quando Jesus está em casa, a casa se torna um polo de atração para as pessoas. Como assim, pastor? Quando Jesus está em casa, a casa se torna um polo de atração para as pessoas. A notícia correu, irmão. E a notícia que correu é que Jesus estava na casa. A notícia que correu é que o homem de Nazaré, o que fazia milagres, o que cuspiu no chão, fez o lodo e mandou o cego passar nos olhos, e o cego lavou-se no tanque de Siloé e foi curado, estava na casa. O homem que uma mulher com um fluxo sanguíneo tocou na orla dos seus vestimentas, e o sangue foi estancado e ela foi curada depois de 18 anos, de 12 anos, estava em casa. O homem que multiplica pães e peixes está em casa. O homem que anda sobre as águas está em casa. O homem que limpa leprosos está em casa. O homem que ensina e mostra verdades que outros não ensinaram está em casa. Jesus estava em casa. E o texto é claro em dizer, que algumas coisas aconteceram ali. Primeiro, a casa se tornou um polo de atração para atrair pessoas. Porque quando ficaram sabendo que ele estava em casa, o João chamou a Maria, Maria chamou o Pedro, Pedro chamou o Bartolomeu, Bartolomeu chamou o Lucas chamou o Mateus. E daqui a pouco a casa se encheu. Porque todos queriam ver Jesus. Todos queriam receber o que ele tinha para oferecer. Daqui a pouco tinha gente no quarto, tinha gente na sala, tinha gente embaixo da escada, tinha gente na janela, tinha gente na porta, tinha gente na cama. A casa se tornou tão cheia que quem estava dentro não conseguia sair. E quem estava fora não conseguia entrar. Porque Jesus estava em casa. E o que eu aprendo com isso? Que Jesus atrai. Quando Jesus está em casa, Jesus atrai. E todos querem estar aonde Jesus está. Porque a casa se torna um ambiente diferente. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa está no versículo 2. A segunda coisa que acontece quando Jesus está numa casa. Porque Jesus não vai para uma casa de forma aleatória. Jesus sempre teve objetividade. Jesus nunca faz nada por fazer. E olha o que o versículo 3 diz quando Jesus está em casa. O 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E o final diz o quê? E ele
lhe pregava ou lhe anunciava a palavra. Quando Jesus está em casa, a palavra é anunciada. Quando Jesus está em casa, tem espaço para se ouvir a palavra. Quando Jesus está em casa, a atração maior de um culto é a palavra. Quando Jesus está em casa, todos querem ser moldados pelo poder da palavra. Quando Jesus está em casa, todos querem ser confrontados com a palavra. Ali ninguém foi buscar milagre. Ali ninguém foi para ver anjo com uma bandeja de ouro. Ali ninguém foi para ver o profeta das revelações profundas dos mistérios escondidos do trono sagrado do Eterno. Ali eles foram para ouvir a palavra. E Jesus sabia o quanto era importante a exposição da palavra dentro de uma casa. Porque tem gente, irmão, que espera só ouvir a palavra aqui na igreja. Mas a palavra também tem que ser anunciada dentro da sua casa. A palavra tem que ser lida na sua casa, tem que ser meditada na sua casa, tem que ser ouvida na sua casa. Isso que acontece quando Jesus está em casa. A casa se torna um polo de atração para as pessoas e a palavra é anunciada. Irmão, tem igreja aí que se canta muito, se dança muito. Tem igreja aí que se faz teatro bastante. Tem igreja aí que chama um personagem do mundo gospel famoso. Tem igreja que cria atrações para ver se segura os seus membros. Mas quando vai tratar da palavra, o tempo é escasso. E eu duvido se Jesus realmente está nesta casa. Porque uma casa que realmente Jesus está, o espaço da palavra é amplo. E as pessoas não vão para a igreja para buscar a bênção. Elas entendem que Deus abençoa se Deus quiser abençoar. Mas elas vão para cultuar e para ouvir a palavra. Porque o que nos faz ficar de pé é a palavra. O que vai confrontar o nosso caráter e tirar a sujeira do nosso coração é a palavra. Jesus mesmo chamou os discípulos e disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra. É por isso que tem muita gente desnutrida espiritualmente. Tem muita gente fraca espiritualmente. Porque não se alimentam da palavra. Tem muita gente andando sem direção. O salmista compara a palavra com a lâmpada. A lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. É a palavra. Então Jesus pregava-lhes a palavra. Coisa boa, irmão, é ouvir a palavra de Jesus. Porque esse culto aqui vai passar. Mas amanhã a luta continua. A gente vence uma guerra, mas as batalhas são diárias. E o que vai nos manter de pé e nos fortalecer aí fora, no meio do campo de batalha, é a palavra que a gente guarda em nosso coração. É por isso que o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe por quê, irmão? Porque quando a palavra está escondida, o pecado vai bater na nossa porta. Mas o nosso coração já está preenchido com a palavra. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava no segredo que ele mantinha com Deus. Quando Dalila descobriu seu coração, ela descobriu o seu segredo. E o homem que carregou as portas de Gaza, um homem que com uma mandíbula de jumentos feriu 1000 homens, se tornou refém de uma única mulher. Sabe por quê, irmão?
porque não escondeu a palavra no coração. O nosso maior tesouro é a palavra. Tozer, um dos grandes teólogos da história, disse: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalho para a santidade. Quer ser santo? Olhe para a palavra. E eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos aqui ou fora, que a palavra é como um espelho. Enquanto ela mostra para mim quem é Deus, ela mostra quem eu sou diante dele. E já diz o sábio que o melhor livro não é aquele que você o lê, mas é aquele que te lê. E enquanto eu estou lendo a Bíblia também está me lendo. A primeira coisa que acontece é que quando Jesus está em casa, a casa se torna um polo de atração para as pessoas. Mas a segunda coisa que acontece quando Jesus está em casa, a palavra é pregada. Terceira coisa que acontece quando Jesus está em casa, olhe para cá. Quando Jesus está em casa, sempre vai ter um crente doido para chamar sua atenção. Olha só, quando Jesus está em casa, sempre vai ter um crente doido para chamar sua atenção. Jesus está nesta casa, dobre atenção aqui agora. E Jesus está pregando no meio da casa. De repente, alguém parou o culto. E alguém parou a pregação de Jesus. Olha isso. Jesus pregando, a casa cheia, todo mundo querendo ouvir. De repente o culto para. E dentro da casa, olha para cá. Dentro desta casa, Jesus olhou para 4 direções diferentes. Jesus olhou para onde? 4 direções diferentes. Jesus está pregando. De repente, Jesus olhou para a primeira direção. Para onde foi? Para cima. E o que tinha lá em cima que chamou a atenção de Jesus, que fez Jesus parar de pregar? Alguém começou a quebrar o telhado. Quando Jesus olha para cima, ele vê um telhado quebrado, ele vê 4 amigos, ele vê um paralítico e ele vê 4 atitudes. Olha isso, irmão. Ele vê um telhado quebrado, ele vê 4 amigos, ele vê um paralítico e ele vê 4 atitudes. Ele olha para cima. Primeira coisa, alguém quebrando a casca de um telhado que era feito de barro e de palha. Faz um buraco em cima do telhado para chamar a atenção dele. Porque lá em cima tinha um paralítico que não andava. Mas esse paralítico, irmão, diz a Bíblia que ele tinha 4 amigos. E o maior milagre desse texto aqui não é o paralítico andar. É o paralítico ter amigos. E ainda não tinha um, tinha 4. Parou para pensar? Quem é que quer ser amigo de um paralítico? Porque muitas pessoas amam a nossa... Tem gente que ama a nossa utilidade, mas não ama quem a gente é. Você só serve enquanto você é útil. O dia que você parar de ser útil, você não serve mais. Mas este paralítico aqui, ele tinha 4 amigos, que independente do retorno que ele ia dar, os amigos estavam com ele. Deixa eu abrir um parênteses que eu quero aplicar algo de Deus aqui. A qualidade dos teus amigos determina o teu futuro. Eu vou repetir para fixar isso aqui. A qualidade dos teus amigos determina o teu futuro. Aleluia! Porque se não fosse esses 4 amigos, esse homem ia continuar paralítico o resto da vida. Mas ele tinha 4 amigos que decidiram abraçar a causa deles. Pastor, quero saber se com quem eu ando é meu amigo de verdade.
Quer saber? Tem como saber? Tem. Primeiro, o teu amigo, ele sempre vai valorizar os dons e os talentos que Deus te deu. Vai sempre te empurrar para frente. Segunda coisa, teu verdadeiro amigo vai falar a verdade, mesmo que isso venha arder as tuas feridas. Que às vezes a gente quer só amigo para massagear o nosso ego e falar aquilo que a gente quer ouvir. Mas quando o amigo nos confronta de verdade, a gente diz, esse aí não é mais meu amigo. Mas o amigo de verdade muitas vezes fala aquilo que vai nos machucar. Mas sabe qual é a principal característica do amigo? Ele sempre vai te levar para mais perto de Jesus. Se você anda com alguém que te tira da rota do Calvário, chuta que é laço. Porque amigo de verdade vai sempre te empurrar para mais perto de Cristo. Esse homem estava paralítico numa padiola, não andava. Mas tinha 4 amigos que decidiram abraçar a causa dele e disseram, olha, nós vamos levar você até Jesus. Chegaram na porta, a porta estava fechada, travada de gente. Quem estava na porta não deixava ninguém entrar e nem ninguém sair. Eu imagino que eles chegaram, insistiram e disseram, olha, deixa a gente entrar. Tem um amigo nosso aqui que está paralítico e eu sei que Jesus cura. Eu sei que ele limpa leprosa, expulsa demônios, transforma água em vinho, cura mulher com fluxo de sangue. Eu já sei, ele multiplica pão e peixe. Esse rapaz precisa de um milagre. Alguém na porta disse, olha, sem chance. A casa está cheia. Tem gente até sentado na janela, meu amigo. Não tem nem como você chegar até onde Jesus está. Tem gente que é assim, irmão. Ele nem te abençoa e nem deixa você ser abençoado. Aqueles homens travaram o acesso a Cristo. Aqueles que estavam na porta. Mas os 4 amigos disseram, já que a gente não pode ir pela porta, fica tranquilo. Nós vamos subir lá em cima no telhado. Vocês pegam aí na frente e a gente pega nas pernas. De um jeito ou de outro, nós vamos quebrar o telhado e vamos levar esse rapaz até onde Jesus está. Quando Jesus está pregando, o telhado é aberto e eles vão descendo paralítico numa padiola com uma corda. Jesus olhou para cima, irmão, e viu 4 atitudes. E eu espero que Jesus veja em nós essas 4 atitudes essa noite. Primeira atitude, Jesus viu fé. Porque se eles não tivessem fé que Jesus ia curar, jamais eles iam levar esse paralítico até o alto do telhado. Fé é a principal ferramenta para se encontrar com Cristo. Não adianta vir à igreja se você não crê. Não adianta vir ao culto se você não tem fé. E eles tinham fé o suficiente para carregar aquele homem pesado até a parte de cima e descer. Mas além da fé, irmãos, sabe o que eles tinham? Ousadia. Tem hora que a gente precisa ser ousado. Tem hora que a gente precisa sair da nossa bolinha, que às vezes a gente cria. Sabe aquela bolha de tá bom assim, eu cultuo assim porque é meu jeito, eu venho à igreja assim. Tem hora que a gente tem que ser ousado para receber o que a gente quer. Como assim, pastor? Ousadia. Aqueles homens subiram lá em cima e quebraram o telhado de uma casa que nem era deles. Olha isso, pastor Diego. É ousadia ou não é isso aí, irmão? Você subir no telhado de uma casa que não é sua, interferir um culto, parar a pregação de Jesus para que o seu amigo seja curado. Isso aí não é para qualquer um. Isso é para quem é ousado. Sabe o que Deus está dizendo?
que o teu milagre vai ser do tamanho da tua ousadia. Pastor, eu quero milagre. Seja ousado, irmão. Tem hora que a gente tem que dar de doido. Eu, quando estou dirigindo meu carro, eu estou passando em frente às concessionárias, já estico a mão. Tem hora que eu passo assim no meio da rua, os carros estão lá, eu, em nome de Jesus. Uma hora vem. Tem que ter ousadia. Se você quer ver acontecer, pastor, eu quero ser médico. Tenha ousadia, irmão. Estude, creia. Compre o jaleco. Mas nem fiz o vestibular. Não importa, seja doido. Deus vai honrar a tua fé. Agora se eles olham, vamos não, porque eu não sei de quem que é essa casa. E se o dono... Eles não queriam nem saber quem era o dono. Eles disseram, Jesus está lá dentro, vamos quebrar o telhado e vamos descer o homem lá, porque o milagre vai acontecer. Fé, ousadia. Jesus olha para cima, vê fé, vê ousadia e vê, sabe o que, irmão? Trabalho. Você acha que foi fácil subir o paralítico até a laje? Deu trabalho ou não deu? Então tem gente que tem fé, tem gente que tem ousadia, mas a hora de trabalhar ele não quer. Por quê? Porque aquilo que é para você fazer, Deus não faz. Aí, pastor, estou precisando tanto de um emprego, meu Deus. Aí você pergunta para ele, já preparou um currículo? O sangue de Jesus tem poder. Aí chega alguém para ele e diz assim, olha, tem uma vaga de emprego, você tem que acordar às 5:30 da manhã. Há poder no sangue de Cristo. Está repreendido, Satanás. E não quer trabalhar. Não adianta ter fé e ousadia se não tiver trabalho. O trabalho faz parte. Quando Jesus transformou água em vinho, irmão, quem foi que encheu as talhas de água? Os servos que estavam na casa. A função de Jesus ali era transformar a água, não era encher talha. Encher talha era para os servos que estavam na casa. E muitas vezes a gente não enche as talhas que é para encher, e a gente reclama porque está tomando água e ainda não virou vinho. Jesus olha para cima, vê fé, vê ousadia e vê trabalho. Porque nem tudo é para Deus resolver, tem coisa que é nossa. Certa feita o irmão foi orar no lar. Quando ele estava orando na casa, ele viu o diabo no cantinho chorando. E o diabo... Diz que o diabo chorava. O irmão perguntou, por que você está chorando aí, Satanás? Eu já vou te expulsar, mas por que você está chorando? Ele falou, esse casal briga o dia todo e põe tudo a culpa em mim. Não, foi o diabo. Briga o dia inteiro, foi o Satanás. Foi o diabo. E o diabo falou, não tem nada a ver com isso. A responsabilidade de se entender são deles. Então Deus nunca vai fazer aquilo que é para mim fazer. Milagre é o campo do impossível. Então eles se esforçaram e subiram com aquele homem até a laje. Fé, ousadia, trabalho e determinação, irmão. Não adianta você ter fé, ter ousadia, ter trabalho se você não for determinado. Imagine quando eles chegaram na porta e alguém disse, volta para casa, porque a casa está cheia. O que ia acontecer com eles? Se eles não fossem determinados, eles iam pegar o paralítico e falar, ó, rapaz, a gente tentou. Nós viemos até a porta, mas não tem o que fazer. Ele falou, não.
A gente não deu viagem perdida. Nós viemos com você até aqui enquanto nem que a gente espere o culto acabar. Mas a gente vai te levar até onde está Jesus. Irmão, tem que ser determinado. Tem gente que começa e na primeira dificuldade desiste. Determinação e ir até o final, até conquistar o objetivo que Deus quer. O que Deus tem colocado nas suas mãos que exige de você determinação? Isso em todas as áreas. Porque às vezes a gente fracassa e às vezes a gente acha que fracassar não é para nós. O fracasso faz parte da vida humana. E muitas vezes a gente tem que fracassar não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco. Algumas vezes para a gente chegar até onde Deus quer. Mas o que vai determinar isso é a minha determinação. Porque se eu desistir no primeiro round, irmão, uma luta não ganha com um round só. Se você cair no primeiro e desistir, você perdeu a luta. Mas não é porque eu caí no primeiro round que eu vou ficar caído. Fé, ousadia, trabalho e determinação. Sabe o que eu vejo nesse texto? Quando Jesus está em casa, os meus pecados é perdoado. Agora Jesus já não está olhando mais para cima, porque o paralítico desceu até ele. Ele não olha mais para cima, mas olha para o paralítico. Jesus está em casa. Se Jesus está em casa, tem perdão de pecados. Mas antes do perdão de pecado, teve outra coisa. Jesus resgatou a consciência daquele paralítico de filho. Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus? Irmão, a gente não sabe o contexto histórico que aquele homem viveu. Mas Jesus resgatou nele o sentimento de filho. Lembrou que embora ele estivesse nessa situação, paralítico, uma escória da sociedade, inválido, dependendo de outras pessoas, sofrendo as mazelas, Jesus olhou para ele e disse: você é meu filho. Eu não sei como você entrou aqui nesse culto, mas eu vim aqui te dar um recado. Você não é órfão. Você tem pai. E o teu pai manda te dizer: você é filho. Você não é bastardo, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Filho tem herança, filho tem nome, filho tem autoridade, filho tem casa, filho tem identidade, você é filho. Você é filho. Na oração mais importante da Bíblia, Jesus nos ensina a dirigir-se a Deus de uma única forma: Pai nosso, que estais no céu. E o judeu tinha tanta intimidade com isso que ele chamava de Abba, Pai. Paizinho querido. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus? Irmão, aquele homem estava inválido, estava paralítico, estava cansado, tudo que ele queria ouvir, sem medo de errar, eu falo isso, sem ferir o texto. Sem ferir o texto, sem ferir a hermenêutica, tudo que aquele homem esperava ouvir era. Ele estava tão cheio de expectativas, que ele ouviu falar que Jesus curava, ele ouviu falar que Jesus expulsou demônio, que Jesus limpou leprosa, ele ouviu tudo isso. Mas tudo que ele queria ouvir, aquele paralítico, era: levanta e anda.
De repente Jesus olha para ele e chama de filho. E diz, perdoados estão os teus pecados. Jesus estava ensinando algo para ele. Que a necessidade espiritual vem primeiro. E a material vem depois. Primeiro se trata a alma, o espírito, depois se trata o corpo. Jesus sabia que ele estava paralítico. Mas o que ele precisava naquele momento não era levantar e andar. Ele precisava ser perdoado por Deus. É por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que as pessoas querem inverter os papéis, elas querem o materialismo, e se sobrar tempo, elas querem buscar a Deus. Quarta coisa que eu vejo quando Jesus está em casa, para mim terminar. Quando Jesus está em casa, irmão, hoje é uma sexta-feira profética. Quando Jesus está em casa, aquilo que é instrumento de dor, de vergonha e de desonra, vira troféu de vitória nas minhas mãos. Olha só o que Jesus diz para ele. A Bíblia é para quem pensa. Paulo diz que o nosso culto ele é racional. Olha o que Jesus disse para o paralítico. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, pegou a padiola velha, símbolo de toda a miséria, e colocou nas costas. E foi embora. Jesus poderia dizer para ele, ó, tá curado, tá andando, vai embora para casa. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse, levanta e pega a tua padiola, diga padiola, e vai para casa. Eu fico imaginando quando ele chegou no seu vilarejo. Todo mundo conhecia, mas como aquele que estava deitado sobre a padiola. Agora ele está andando e a padiola está nas costas. Na mão dele. Alguém olhou e falou, mas você não é o que fica pedindo esmola, que a gente passava, dava uma merda suja, não tomava banho. Você não é o da padiola, é? Isso aqui, ó, era o instrumento da minha dor, da minha vergonha, da minha miséria, da minha frustração, do meu trauma, do meu cansaço espiritual, das minhas falhas, do meu pecado. Mas aquele culto naquela casa foi diferente. Tinha alguém naquela casa diferente. Ele olhou para mim e disse, pega a tua cama, vai para a tua casa e anda. Os meus membros destravaram, os meus nervos estavam atrofiados, eu não andava, mas agora eu estou andando de pé, porque Jesus me curou, eu fui curado pelo homem de Nazaré. Fica de pé, você. Eu vou ser objetivo hoje. Hoje é uma noite profética, não é isso? Não é isso? Não é uma sexta-feira profética? Sim ou não, igreja? Sim. Então eu vim aqui como profeta de Deus. Eu tô com um dente ciso aqui, irmão, tá doendo. Mas eu falei, eu vou lá hoje. Eu tenho um compromisso com o pastor Diego. Eu quero que você pegue a sua padiola, num ato profético. É coisa de doido, irmão. Você vai pegar na tua mão. Eu tenho algumas padiolas velhas na minha vida que eu preciso arrancar. Tem algumas padiolas na nossa vida que a gente precisa pegar ela. Que é símbolo da nossa miséria. Pega na tua mão como um ato profético hoje isso. Vai lá no fundo da tua alma, aquela padiola que te machuca. Aquilo que te limita. Aquilo que expõe a tua vergonha.
aquilo que expõe a tua dor, aquilo que trava você, aquilo que inibe o teu crescimento, aquilo que inibe você de expandir o teu território espiritual. Você vai pegar essa padiola hoje. Jesus está dizendo, eu vou orar por você. E depois dessa oração você não vai embora sem a padiola, você vai com ela. Mas essa padiola vai se tornar troféu de vitória na tua mão. Quem te viu derrotado vai te ver vitorioso. A padiola de José foi a cova. A padiola de José foi a tentação. A padiola de José foi a prisão, mas ele pegou essa padiola e se assentou no trono como governador do Egito. Deus está dizendo, eu vou virar o cativeiro de crentes aqui hoje. Eu vou mudar a história da vida de crente hoje. Eu vou entrar na casa. Eu estou entregando algo de Deus. Deus vai entrar na casa de crente, vai mudar móveis de crente aqui. Deus vai mudar carro de crente. Eu estou profetizando de olho aberto. Deus vai mudar emprego de crente aqui. Deus vai dar casamento para crente aqui. Deus vai assinar papel. Deus vai preparar a chácara. Eu vou entregar tudo aqui hoje. Deus vai fazer, porque isso vai se tornar troféu de vitória nas tuas mãos. Pura bacana área. Pura machura mais. Pega essa padiola, levanta pro alto aí agora. Pastor, essa padiola é o meu medo. Eu estou travado. Eu tento, mas o medo não deixa. Eu tento avançar, mas o medo me segura. Deus está dizendo, eu vou trabalhar nesse medo. Você vai aprender a lidar com essas emoções. Eu vou te ensinar a trabalhar. E você vai crescer. Aleluia. Eu não te chamei para ser cauda. Eu te chamei para ser cabeça. Eu entro nos teus negócios hoje. Eu entro no teu sistema nervoso. Eu te dou sabedoria. Eu te dou inteligência. Eu te dou graça para você alcançar. Jesus chegou. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Deixa eu vou dar um minuto para você pensar nessa padiola. Pensa nela aí agora, vai. Pensa. Diga, Jesus, leva embora minha padiola velha. Diga, transforma minha padiola em troféu. Diga para ele hoje. Há uma presença de Deus aqui nesta casa. Deus não te chamou para ficar deitado desse jeito, mulher. Deus te chamou para ficar de pé. Oh, aleluia. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra tem endereço certo. A tua palavra não torna para ti vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Assim como descem a chuva dos céus para a terra e para lá não toca, assim é toda palavra que sai da tua boca. E esta palavra que foi liberada, Senhor, do trono da graça esta noite, está trazendo, Senhor, graça. E esse troféu de vitória vai brilhar na mão do teu filho. Oh, porque tu estás nesta casa. E quando o Senhor está na casa, a casa é diferente. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Entrega para Jesus essa padiola agora. Entrega para Jesus essa padiola agora. Entrega essa padiola para Jesus agora. Entrega para Ele agora. Oh, glória, se desprenda de tudo que tem prendido a sua alma. E diga, Jesus, eu estou à tua disposição. Faça de mim um instrumento na tua casa. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos para te adorar.
Senhor, aqui estão os teus filhos diante da tua presença. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor está realizando agora. Glória, 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 glória ao teu nome, glória ao teu nome. Nós te adoramos, nós te glorificamos e nós entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém.